Galerinha, sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro podcast de 0 a 100. Esse podcast aí que foi criado para motivar profissionais de todas as áreas e principalmente os cabeleireiros e os profissionais aí da área da beleza. Esse primeiro episódio nós vamos começar com chave de ouro, é claro, com um grande amigo, um mentor, um cara que me inspira, que me direciona e que está sempre do meu lado aí, senhor Armisson Falcão. Seja bem-vindo ao 0 a 100. Irmão, você sabe que é uma honra para mim estar inaugurando esse podcast que vai ajudar a vida de muita gente mesmo. E eu espero contribuir bastante Com certeza vai. Nessa inauguração. Essa história do Armisson é linda, gente. Ele foi uma pessoa que eu quis trazer aqui, porque o podcast e o curso, a mentoria de 0 a 100, ela foi desenvolvida para mostrar vocês, profissionais, você como pessoa, você com qualquer área da sua vida, em qualquer profissão que você esteja, você é capaz de começar do zero e chegar no 100 ou além disso. Todos nós temos uma história, todos nós temos um começo. E hoje nós vamos começar aí também sabendo como que foi o começo do Armisson. E eu quero apresentar para vocês também o Caio. Caio é meu sócio aí na mentoria de 0 a 100. Esse é o cara que manja muito de marketing digital, de tráfego pago. Ele vai dar algumas dicas aí para vocês. Então, vou dar uma palavrinha para o Caio um pouquinho aí. Muito prazer, gente. Muito feliz de estar aqui hoje. Espero poder contribuir aí. O Márcio é um sócio, né? Conhecendo o Armisson agora. Vamos saber um pouco dessa história aí. Bora lá, então. Gente, eu queria conversar com o Armisson hoje sobre a história dele que começou. Eu sei um pouco da história dele, né? Esse cara, ele foi visionário. E se uma coisa que eu acho que nunca passou na sua cabeça foi desistir, né, Armisson? Porque, pelo pouco que eu conheço da sua história... Não sei se visionário seria a palavra certa, mas teimoso sim. Teimoso bastante. Mas o que acontece? O que eu percebo hoje em dia é que as pessoas não estão muito preparadas a passar dificuldade. E a vida do empreendedor é o tempo todo superação. É superação. Mas desde que a gente era desse tamaninho, que na verdade a minha empresa era o porta-mala do meu carro, que eu cheguei em Belo Horizonte sem rumo, na hora que eu via um salãozinho de beleza, eu entrava para poder tentar vender meus produtinhos que estavam no porta-mala do meu carro. Eu já enxergava minha empresa lá na frente, eu já me enxergava na frente de um público, na frente de uma plateia, falando para pessoas, mas eu não sabia como que eu ia chegar lá não, porque era uma realidade muito distante, mas eu já me enxergava dessa forma. E a gente começou dessa forma, eu comecei dessa forma, no porta-mala do meu carro, com os produtinhos, e na verdade era um produto que ninguém conhecia, e eu não conhecia a cidade, ninguém me conhecia, e a gente saía com a cara e com a coragem para poder vender. É legal isso, porque hoje você falou do empreendedor, né? O nome já diz, né? Empreendedor, né? A gente sofre todo dia, todo momento. Tem que passar pela dor, porque senão você não cresce. Tem que passar pela dor. E hoje eu estava até, antes de vir para cá, estudando um pouco para mim conversar com você, e eu li uma coisa que foi muito legal. Tipo assim, na Arca de Noé, quem chegou primeiro? O guepardo ou a tartaruga? Guepardo. Guepardo? O guepardo, né? Pela lógica. Pela lógica foi o guepardo. Só que tem um detalhe. A arca, ela só partiu quando a tartaruga chegou. Então não é sobre a velocidade, é sobre saber viver o processo. Sim. Sabe? Sobre chegar, né? Sim. Você não pode usar também a régua dos outros, do guepardo, Sim, como parâmetro para a sua vida. E eu vejo muita gente, eu estou tocando nesse assunto, se frustrando, justamente hoje por ver as redes sociais e tal, e se basear a vida dele naquelas pessoas da rede social. E não é sempre isso. Às vezes o processo de um é diferente do outro, mas o resultado final, às vezes, chega ali no mesmo ponto X, sabe? Sim. A hora acontece para todo mundo. Então, eu achei muito legal isso, e não é sobre a gente tá devagar, é sobre não ter pressa. Fazer as coisas com saber calma, onde chegar sabe? também, né? Na verdade, eu acredito na constância. Eu não acredito em trabalho pontual. A pessoa ela se destaca porque, às vezes, ela tem uma determinada habilidade e ela faz de forma pontual, se destaca ali naquele momento, mas ela não tem constância. Eu acredito no trabalho que é dia a dia. Você tem que fazer todos os dias. Não só o que está na frente da câmera. O trabalho é dia a dia.
Ele tem que ser plantado todos os dias, Legal. inclusive nos momentos que você está com dificuldade. O problema aí é que o pessoal, na hora que vem a dificuldade, ele pula fora. A dificuldade para mim, você sabe da minha história, o 0 a 100 foi desenvolvido depois de um momento de dificuldade enorme que eu passei. Sim. Há 4 anos atrás, aí, aproximado, eu quebrei, vocês sabem aí, né? Essa mentoria foi depois disso. E o que eu percebi é que o processo, ele é que me fortaleceu. Tipo assim, todas as quedas e tudo que eu perdi ali naquele momento que eu achei que era desesperador, veio hoje como muita lição, muito aprendizado e me fez crescer tanto que hoje eu me sinto na obrigação de compartilhar o meu conhecimento e a vivência que eu tive com outros profissionais. Eu, em conversa com a nossa empresa em comum, né, a Trans, eu tive até uma proposta de compra sobre esse evento, que é o 0 a 100. Eu cheguei a comentar isso com vocês. E eu lembro que eu perguntei pro rapaz da marca X que me perguntou se eu venderia para ele o curso, como que ele ia comprar uma história? Uma história que é minha, sabe? Que não é um curso de mechas, que igual que a gente ministra, que pode comprar o treino 3 profissional, a tendência, e deslancha. Isso não, isso é a minha história, a minha vivência. E eu compartilho com as pessoas mesmo a trajetória que eu tive e que me fez chegar aqui onde eu tô. E a sua sofrência é o que eu sei também que te fez chegar aqui onde você tá e eu admiro demais a sua pessoa. Eu vejo toda sexta-feira você já encerra a agenda cedinho. Graças a Deus já tem um tempo que eu queria falar sobre isso. Posso me dar, que eu pude me dar ao luxo, mas faz pouco tempo. Faz pouco tempo, né? Que na verdade eu me dou ao luxo. Não que eu posso me dar ao luxo faz pouco tempo. Já tem algum tempo. Mas eu me dou esse luxo faz pouco tempo. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa, para eu poder formar uma equipe grande, a gente só consegue construir algo grande se a gente estiver rodeado de pessoas. Se a gente trazer pessoas para o nosso negócio. Você não consegue construir nada grande sozinho. Só que eu tenho que ser exemplo. Não adianta eu querer cobrar algo que eu não faço. Algo que não é verdadeiro. Tem que ser genuíno, de fato, para eu poder querer cobrar dos meus colaboradores, para eu poder, até para os meus clientes mesmo, que eu sei que vários clientes se inspiram na gente. Então, ou seja, eu tenho que me dedicar. Não significa que eu tenho que trabalhar 12, 16 horas por dia, como eu já fiz muito. Mas eu tenho sim que me dedicar, eu tenho sim que dar o meu melhor. Graças a Deus a gente chegou no momento que eu consigo as sextas-feiras. Mas falando de datas assim, né? Você falou que chegou aqui com o seu carro, começando do zero. Qual que foi o ano que você começou? Você já era do 99 para 2000. Eu cheguei aqui basicamente um menino. Tinha 23 anos. 23? Tinha 20 anos, desculpa. Eu tô com 46. Não, 23 anos. 99 para 2000. E vim para cá falando que ia ser distribuidor de cosméticos. Tinha experiência na área da beleza? Comecei como vendedor lá no sul de Minas. E aí eu me destaquei, né, como vendedor. E aí eu fui desenvolvendo. Só que o cara quando nasce com espírito empreendedor, sabe, a minha cidade começou a ficar pequena para mim. Exato, inquieto, né? Eu não tinha espaço para mim, eu estava sufocado. E aí, ou seja, eu tenho que ir para uma cidade grande, eu tenho que ir para uma capital. E aí eu vim para cá, coloquei os produtinhos, comprei os produtos, coloquei no porta-mala do meu carro, me hospedei no centro da cidade, no hotel Financial, não sei se tem ainda hoje. E saía sem rumo, na hora que eu via um salão de beleza, entrava tentando vender meus produtos. E aí, assim, o dinheiro era contado. Tinha semana que eu não podia ir embora para minha casa porque eu não tinha dinheiro para pagar o hotel. Aí, ou seja, na outra semana eu tinha que vender dobrado, que era o dinheiro para pagar o hotel das 2 semanas. Fudeu. E aí, assim, quando eu conseguia vender os meus produtos, eu já estava precisando pegar o dinheiro para ontem, né? Estava me fazendo falta. Sim. Só que eu não fazia isso. Eu falava para o cliente, eu vou levar o seu pedido lá para a empresa e o pessoal vai aprovar o seu crédito e eles vão entrar em contato com você para poder fazer a entrega. E onde que era a empresa?
Não tinha empresa, a empresa era só eu. E aí eu chegava no hotel do quarto, no quarto do hotel, e eu ficava lá, na verdade, de forma mais intuitiva do que qualquer coisa, né? Pedindo, pelo amor de Deus, para dar tudo certo. E aí, quando ela menos esperava, eu ligava para ela. Aqui, deu tudo certinho com o seu pedido? Só vou te pedir para deixar o cheque pronto, porque os entregadores estão com a agenda abarrotada. Tá bom. Aí, quando ela menos esperava, chegava eu para poder entregar o pedido. Ué, mas você que veio entregar? Não, aconteceu um imprevisto. Cheguei, o pessoal tava com tanto serviço, para você não ficar ansiosa, eu vim trazer para você. Mas, na verdade, não tinha, né? Todos os setores da empresa era eu mesmo. Aquilo, né? Não basta ser, tem que parecer também, né? Para você vender, para você vender sua imagem da sua empresa. E aí, assim, desde aquela época que não existia empresa, eu já comecei a influenciar algumas pessoas. E eu tenho gente que trabalha comigo desde aquela época. Eu tenho várias pessoas que trabalham comigo há 20 anos, mais de 20 anos. A maioria das pessoas que trabalham comigo estão comigo há mais de 10 anos. Interessante. E o que eu falo é o seguinte, toda mão de obra, ela é escassa. Tanto salão de beleza, bons profissionais, como na parte de vendas, como em todos os prestadores de serviço, uma boa mão de obra, ela é sempre escassa nas empresas. E a minha equipe de vendas, o tempo todo, ela é assediada pelos concorrentes. E se eles ficam, graças a Deus, a gente tem alguma coisa. E uma das coisas que eu enxergo é porque nós trabalhamos com propósito. Não adianta trabalhar sem propósito. Você não segura ninguém só por causa do dinheiro. Dinheiro somente. O colaborador, ele espera uma expectativa ali de crescimento, né? De ver a empresa crescer, ele poder crescer junto. Exatamente. Ele tem que sentir que ele está em evolução. Né? Eu achei legal a visão empresarial que ele teve do negócio dele, lá atrás, quando era só ele, e mesmo assim ele criou setores para poder valorizar mais ele como... Sim, a nossa empresa, né? Que na verdade ainda não existia, mas eu já encarava ela como empresa. Você já encarou? Já enxergava tudo acontecendo antes mesmo de como acontecer. que você fazia a avaliação dos seus clientes lá, para ver a inadimplência, eu vou vender para esse cara aqui e tal? Na verdade eu não tinha nada para poder fazer essa consulta. Na época, era um feeling mesmo. Né? Então, assim, todo prejuízo que eu tinha na época me doía muito. E muito prejuízo, né? Porque eu venho de uma profissão de cabeleireiro há 22 anos e uma das coisas que a gente ensina no 0 a 100 é o cara ter um controle melhor financeiro. Sim. E é nítido hoje que os cabeleireiros ganham bem, Sim. mas que eles também têm um descontrole financeiro enorme, você concorda? Olha, o que acontece? Tanto em salão de beleza como no meu negócio, por exemplo, que a gente vive diretamente de vendas, profissionais que trabalham vendendo uma prestação de serviço, profissionais autônomos, na verdade, o que eu percebo? Tanto dentro da minha empresa, como dentro do salão de beleza. É o tempo todo, funciona da seguinte forma, esse mês eu tô rico, esse mês eu tô pobre, esse mês eu tô rico, esse mês eu tô pobre. É a roda gigante da vida, né? Diariamente, né? Mas na maior parte das vezes, isso acontece por quê? Porque as pessoas não têm constância. É verdade. Não tem constância. É verdade. Não faz o que tem que ser feito todos os dias. Então, ou seja, a pessoa, esse mês eu tô rico, ela afrouxa. E ela não faz, amanhã ela não faz o que tem que ser feito. Chegou na academia, né? Chegou o carnaval, a galera vai pra academia, carnaval tô sarado. Aí chega, depois do carnaval tá todo mundo ou magrelo ou gordinho. Cara, principalmente no momento de crise, né? Na hora que chegar a crise, se a pessoa não está preparada, se ela não tem um caixa, se ela não é constante, ela desespera. Cara, a gente tem que ir se forjando mesmo, sabe? Pra você ser a prova das coisas, a prova de tudo, porque você vai apanhar, você vai tomar muita pancada. Eu tenho um comentário que eu faço e que às vezes me chamam de capitalista, porque eu faço esse comentário da seguinte forma. Eu não acho que o dinheiro traz felicidade mesmo, não. Mas eu acho que ele manda buscar. Da seguinte forma, calma pra você entender. Mas a falta dele... Traz tristeza, traz problema. Não, o que eu tô falando é o seguinte, a galera fica nessa aí de, não, eu não preciso de ter tanto, eu preciso de ter o suficiente para viver. Eu vejo muito cabeleireiro, não, eu quero viver agora, amanhã eu morro e tal. Presta atenção, na maioria das vezes, quando você não está preparado para algum problema,
você fica em sufoco. E o sufoco hoje, no mundo que a gente vive, ele vem do dinheiro. Todos os estudos que eu fiz do 0 a 100, que eu estudo até hoje, eu consegui chegar numa conclusão de que a principal causa de depressão no mundo hoje é dívida. Sim. Dívida, Sim. é falta de dinheiro. E aí eu vejo muita gente tentando viver com o mínimo e tal, os preguiçosos, na minha opinião, os preguiçosos, tá? Eu vou falar rasgado assim. E o que eu penso é o seguinte para esse tipo de gente, fala assim, não, eu preciso só de um pouco para viver e tal, o dinheiro não traz felicidade e tal. Eu acho que o dinheiro ele não traz, ele manda buscar, fica mais fácil a gente tratar de um câncer com dinheiro ou sem dinheiro. É melhor no SUS ou lá no Albert Einstein lá? Sim. Entende? Ter uma vida confortável, né? Eu acho que pode ser que ele não traga a felicidade, mas você concorda comigo que o dinheiro ele consegue trazer, se bem usado, você consegue trazer muito benefício para a vida de terceiros. Você consegue... Ele te traz paz. Ter paz. E você consegue trabalhar também uma coisa que eu vejo hoje, Armos, que eu tenho 33 anos. Até os meus 29 anos, a minha mãe, ela me ensinou que a gente era capaz de recomeçar sempre. Porque a gente vem de uma família humilde, então a minha mãe sempre, já aconteceu dela ser despejada várias vezes, entrar numa casa, ficar lá 3 meses, ser despejada. Teve uma vez que eu me lembro que a gente entrou, minha mãe entrou na casa pra gente morar lá e prometeu dar o cara o mês aluguel no dia, e de aluguel adiantado. E o cara, no dia ela não tinha, ela fez isso para ganhar um tempo. Só que o cara não aceitou. No mesmo dia nós tivemos que mudar 2 vezes. Olha pra você ver. Então, o que eu aprendi com essas lições da minha mãe, assim? Que eu era capaz de recomeçar sempre, mas isso não é assim que a banda toca. Não. Eu vivi 29 anos da minha vida nessa constância que você falou aí da roda gigante. Eu crescia, ganhava dinheiro e caía. Crescia, ganhava dinheiro e caía. No meu ponto de vista, na minha vida, eu não sei se era só por falta da constância. Porque eu sempre fui um cara, você sabe, corajoso, disposição, corria atrás das coisas, mas... Eu acho que por essa crença limitante que a minha mãe pôs na minha cabeça, de que eu podia perder tudo e ao mesmo tempo depois eu ia conseguir tudo de novo, eu não dava muito valor por dinheiro, sabe? Eu dava valor para as coisas que o dinheiro trazia para mim. Tipo assim, eu tenho dinheiro agora, eu quero isso, eu quero um carro. Você já me viu fazendo várias loucuras e várias vezes. Eu já te dei vários conselhos. Dava jeito de livrar do dinheiro, né? Eu dava jeito, parecia que eu tinha... Não posso ficar com esse dinheiro aqui. O que acontece? Principalmente no nosso mundo da beleza... O profissional da beleza, ele é muito assim. Às vezes ele vem, a preparação dele foi muito curta, foi muito pequena. Você vê aí um médico, quanto tempo que ele leva para poder se tornar um cirurgião. E o cabeleireiro, em pouco tempo, às vezes ele está ganhando o que o médico está ganhando. É rápido. Ele tem uma ascensão financeira muito rápida. rápida. Com o Instagram hoje, se o cara for esperto, ele não Isso. precisa nem ter muita técnica. E aí, rapidinho de história. Por que eu te falo que eu gosto de trabalhar com propósito? Porque eu acho que é obrigação nossa, não é simplesmente te vender produto. Não é isso, não. Não é isso que faz a gente ter 26 anos de mercado. O que faz a gente ter 26 anos de mercado é o compromisso que nós temos com cada um. E eu tento desenvolver relacionamento com todos vocês, você sabe disso. É verdade. Os nossos principais clientes, eu tenho um relacionamento próximo com todos. E eu sempre tento colocar na cabeça de todos. Ambição, ela é necessária, você precisa ser ambicioso. Mas não significa que ser ambicioso significa que você começou a ganhar 30, 50, 80 mil reais, que você vai gastar os 80 mil reais por mês, pelo amor de Deus. Não é isso. Você consegue viver bem... sem ter que gastar tudo que você ganha. Você não pode gastar tudo que você ganha. Verdade. E a ascensão, ela assusta, né? Porque às vezes o cara tá ganhando lá um salário mínimo e do nada ele passou a ganhar 10, 20 salários mínimos. Então, o que ele não podia comprar, agora ele pode. Verdade. E aí ele perde a mão. E tudo, as portas se abrem de uma tal maneira, só que... É muito dinheiro para pouco nível intelectual, você concorda? O cabeleireiro, ele vive da produção dele. Se ele tem uma vida dessa, ele não pode se dar ao luxo de adoecer. Verdade. Porque ele tem que produzir. Então, e os caras nunca estão preparados para adoecer, ou seja, né? Você tem que ser ambicioso, sim. Mas eu acho que o que é a forma correta que eu penso? Conquistar as coisas, querer coisa boa, andar num carrão, né? Ela tem que ser por meritocracia, não por endividamento. Eu tenho condição de ter esse carrão? Eu tenho caixa, eu tenho dinheiro no banco para isso, para poder
me sustentar por 8 meses, se der algum problema? Não? Então não faça. Então não faça. Que às vezes a instabilidade, né? Às vezes o cara num mês ele vai ganhar 30 mil, no outro ele ganhou 10, ele esqueceu que no passado ele ganhou 5. E aí, Se ele ganha 30 ele mil... cai nessa situação de depressão. De depressão, já entrei nessa. Instabilidade emocional. Uau. E isso afeta a produção dele. Com certeza. Eu Porque total. você fica focado na dívida e Total. não na produção. Teve uma vez que eu fiz, sabe o quê? Vou te contar essa. Teve uma vez, o Marcos vai lembrar. Eu fui trabalhar num salão, aí nesse salão eu ganhei 2 contratos de 70 mil reais. Aí eu fui trabalhar em outro salão, que a mulher fechou mais um contrato comigo de 50 mil reais. Eu dei uma leve capitalizada, concorda? Porque eu gastava tudo. Sabe o que eu fiz? Eu comprei uma BMW e fui morar numa mansão. Foi ou não foi? Eu comprei uma BMW linda, fui morar numa mansão, de frente pra mata, maravilhosa, acordava todo dia, bom dia e tal. Só que aí o que o Ramos falou, eu não tinha ainda preparo pra manter aquilo. Se eu tivesse pegado aquele dinheiro hoje, né? Eu pensando, se eu tivesse pegado aquele dinheiro, feito aquela quantidade de dinheiro se multiplicar e esperasse o momento certo para eu poder comprar um carro, porque hoje sabe o que eu penso? O cara para ter um carro de 100 mil, ele tem que ter 500 guardados. Eu penso exatamente é o que eu igual. penso. Sim. Eu não tenho carro, você sabe, né? Eu já tô sem carro. E olha lá, tá? Eu penso exatamente igual. Eu já E olha falei lá, tá? exatamente essa Sério. frase. E olha lá. Você concorda? Um cara para tirar um carro de 100 mil reais hoje, que não é Tem um que ter carro pelo tão... menos 5 vezes aquilo ali. Porque 100 mil zero hoje você não compra um carro de Olha alto padrão. o que eu já alto, presenciei dentro desse segmento nosso. Altíssimo preço. Como eu sempre fiz um network muito grande, de vez em quando eu saio com vocês, de vez em quando a gente vai até para uma baladinha. E eu já fui numa baladinha com um cabeleireiro famoso, que esse cabeleireiro não tem um apartamento para poder morar, e nessa balada esse camarada gastou 10 mil reais. Você é louco. Cheguei, cara, não é possível, você tá errado. Você tá errado, cara. Só para mostrar ali... Olha pra você ver que tava todo mundo em cima de você. É claro que todo mundo vai ficar em cima de você, te tratando como se fosse um deus. Você tá bancando todo mundo. Você tá bancando a conta. Só um momento. Mas só e um aí? momento. Esquece que é só um momento. É só um momento. E outra, o cabeleireiro vive da produção dele. Ele é um trabalhador braçal. Sim. Eu Ele é lembro um mesmo. trabalhador braçal. Fora que tem que preocupar com a imagem dele também, né? Sim. Da forma que os Não, outros veem. eu sei que você falou é importantíssimo, porque da época da mansão que eu morava, com as piscinas, você lembra, era mansão, tá? Casa de luxo. E era só festa, final de semana, freezer, lotado e tal. Quando eu quebrei, né, que aí eu abri um salão, e depois que eu abri esse salão, a pandemia chegou e eu tive um problema muito sério, porque na mesma época eu divorciei, meu psicológico foi embora, aí eu fiquei preocupado com término de família, crise financeira, pandemia. Sabe o que aconteceu? Depressão, né, pai? A depressão montou e eu não tinha preparação nenhuma para segurar a onda. Sim. Então eu tinha a casa, o carro e o salão. Eu perdi a casa, o carro, o salão. Sobrou só as tesouras e o secador. Em 3 anos, eu ainda precisei de mais 1 ano e meio quebrando a cara solteiro, né? Que você precisa ainda daquele momento de desabafo. Aí eu tive esse momento, vi que não dava certo. Tem hoje já 2 anos que eu venho numa constância de crescimento, que eu consegui conquistar nos 2 anos mais do que eu tinha conseguido conquistar do que eu tinha perdido no passado. Sim. Você acredita? Só porque eu foquei mais e eu estudei mais. Eu vejo que nós cabeleireiros também, a gente tem muito pouco estudo, você sabe disso, né? Os caras fazem o curso básico de cabeleireiro, depois fazem os aperfeiçoamentos. Rapidinho ganha 10k por mês. Começa a trabalhar e aí ou já não é? era, né? Sim. O cabeleireiro hoje aí de 22 anos ganha 10 mil por mês. Eu tô te falando sério. Fácil. É uns meninos novos, de 20, 21 anos. E se ele for empreendedor, marqueteiro, pegar pesado mesmo, ele levanta os 20 no minuto, não é? Isso. E, na verdade, esse mercado camarada crescido, ainda né? nem entende sobre cabelo. Nem entende sobre cabelo. Nem entende sobre cabelo. O básico da profissão cabeleireiro é o quê? É o cara entender de corte, entender de cor. Cor e corte. A maioria dos cabeleireiros não entendem. Tem cabeleireiro não que você sabem pergunta pra ele cortar quantas cabelo camadas de cutícula tem um filho, não sabe. e não Vocês não precisam sabem saber, não, mas... sobre Ele cor. se prepara o básico. É porque ali, ele já começa era. como auxiliar, ele começa a fazer mechas. É os mexeiros, Na né? hora que assusta, ele já está fazendo a mecha sozinho, mas numa eventualidade ele não sabe corrigir a cor, ele não sabe fazer um corte, ele de fato não se capacitou.
Ô Armson, eu acabei de falar aqui que eu quebrei aí depois dessa pandemia, essa loucura e tal, e o nosso tema hoje aqui é na contramão da crise. Por que que eu escolhi esse tema? É um tema breve que eu quero falar com você nele, mas por quê? O Armson é um cara que tem 28 anos de mercado. 26. 26? 26 anos de mercado. Ele está entre os principais distribuidores da Trans aí no mundo. Eu não sei qual nível que ele está ali, mas ele está entre os 10 ali, se bobear. Fácil, né? Eu não. A Trans nunca abre pra gente, mas eu sei que a gente tem uma posição de Graças destaque. a Deus. Então, assim, eu vi que chegou pandemia, vários salões quebrou, Sim. você viu que várias empresas quebraram, não foi só eu, como vários cabeleireiros perderam clientes, a gente vê que essa coisa que não é sólida, por exemplo, a gente está falando do cabeleireiro que se forma fácil ali e tal, não é sólido. Aqui ele pode, em algum momento, se ele não se especializar melhor, acabar. E a gente vendo aí esses 26 anos aí da trajetória da sua empresa, a gente viu que você sempre, pela sua história, a gente viu que você sempre cresceu. E quando chegou esse turbilhão aí, que foi a pandemia, que afetou de modo, assim, grotesco o seu mercado, que fechou os salões de beleza, porque a sua distribuidora vende de forma massiva para salão de beleza e cabeleireiro. Salão de beleza, loja especializada. Isso, e tudo isso fechou. Tudo fechou. Conta um pouquinho para nós aí, como foi da nossa clientela fechou. O que você se sentiu assim? Como que foi esse baque e tal? Como Deu um foi desespero? gestão de crise ali, O que você pensou um pouco e tal? Resume para nós esses 3 anos aí de pandemia. Cara, quando tudo aconteceu, eu lembro que eu fiquei 4 dias sem dormir. Sem dormir nenhuma hora. Não por causa de nós, porque graças a Deus a gente tinha uma estrutura muito sólida que dava para nos manter por mais de um ano. Mas porque eu sei que praticamente todo mundo do nosso ecossistema ali nosso Seu time de vendedores, a depende equipe, família da Hawks produção. ali, né? E não só a nossa família Hawks, os nossos clientes, nossos cabeleireiros, os lojistas, todo o nosso ecossistema ali. E do nada acabou, né? Tava sem ganho. E aí, ou seja, que a gente ia fazer para poder manter todo mundo, sanidade mental das pessoas e financeiramente, Manter que as os pessoas negócios, precisam. E aí eu lembro que eu fiquei 4 dias sem conseguir dormir. Eu ia lá para a empresa fechada, sozinho, e eu ficava de um lado para o outro, buscando lá uma inspiração. E a fábrica estava fechada, a fábrica fechou. E aí eu lembro que eu tive uma ideia assim, cheguei, gente, isso aqui pode dar certo. E aí eu comecei a gravar. E aí o que nós fizemos? A gente fez um sistema de delivery. O que era o delivery? O cabeleireiro, ele está sem produzir, o meu vendedor está sem produzir, a minha equipe de logística está sem fazer entrega, está todo mundo parado. Eu preciso colocar todo mundo para trabalhar. Nós entramos, eu acionei o marketing, mandei mensagem, mandei a ideia para a Manuela Bossa, que era a antiga dona da Trans. Ela, Armson, que ideia sensacional. Na hora ela já pegou o marketing dela, já se reuniram e no outro dia a fábrica estava aberta. O que nós fizemos? A gente pegou o cabeleireiro e falou para ele assim, meu amigo, a sua clientela está toda aí, não está? Ela está em casa. Continua lavando o cabelo, continua precisando dos cuidados, utilizando os nossos cosméticos e você está aí sem produzir, correto? Você vai entrar em contato com todas as suas clientes e vai vender para a sua cliente. Nós vamos entregar para a sua cliente e a gente vai te pagar uma comissão por isso. A gente vai entregar na porta da casa dela com produto higienizado, com produto esterilizado. E eu vou voltar com a minha equipe toda para dentro da empresa e a gente vai voltar a produzir. E aí a minha equipe de vendas entrou em contato e dava suporte para todos os cabeleireiros. Os cabeleireiros começou a vender para o consumidor final. Jogo de ganha-ganha, né? E a gente colocou todo mundo para trabalhar. Nossa equipe de entrega voltou a receber. Nossos vendedores não voltaram a ganhar como antes, não tinha nem como, mas estavam trabalhando. Estavam trabalhando, estavam ocupando seu tempo, estavam produzindo. E o cabeleireiro também comprou a ideia e começou a produzir. Aí, ou seja, o que
a lição disso tudo aí é o seguinte, é a resiliência, cara. É a resiliência, sabe? Porque a cabeça do empreendedor, não importa o que vier, não importa. A nossa meta, ela tá lá, Tem sabe? uma solução ali que você vai achar, não tem jeito. Não importa o que vier, a gente já tá acostumado a tomar pancada. Então, pode vir o problema que for, que agora o que eu te falo? A gente precisa se cercar de pessoas boas. Sozinho você não consegue fazer nada. Cada vez mais a gente vai crescendo, e cada vez mais a gente necessita de ter pessoas boas, ter pessoas competentes ao nosso lado, delegar, né? Multiplicar, não achar o tempo todo, tô criando aqui alguém que uma cobrinha. Não, pouco importa, cara, pouco importa, porque quando a empresa tem os valores dela bem definido, nada tira a gente do foco. O colaborador, ele compra a ideia, né? Eu lembro que quando eu comecei lá nessa época, que eu vendi o produto meu no porta-mala do carro, e aí, ou seja, eu ficava muito em recepção de salão, né? O que a gente mais faz é tomar chá de cadeira na recepção de salão. E nessa época tinha uma empresa aqui em Belo Horizonte que ela se destacava muito. Sabe, os caras eram muito grandes, os caras faziam mega evento, os caras, assim, todo mundo olhava pro pessoal, para ele, assim, de uma forma, todo mundo queria trabalhar com o cara, sabe, todo mundo, a empresa dele mandava e desmandava no mercado. E aí eu ficava olhando para aquilo lá e falei, será que um dia ele vai pelo menos me enxergar como concorrente? E hoje tá mais que ele, menor. Será que um dia a gente vai pelo menos fazer uma cosquinha? Hoje a nossa empresa é no mínimo umas 5, 6 vezes maior do que a dele. Eu imagino. No mínimo umas 5, 6 vezes maior do que a dele. Passo a passo. Eu imagino. Eu sei de quem que você tá falando. E eu acho que a coisa lá, assim, não ficou tão grande, assim, pra sempre e tal, pela falta de atualização. Eu acho, sabe? Cara, assim, adaptação. Atualização do mercado. Como que você faz para você se manter assim nessa atualidade e tal, mantendo seu cliente perto, os seus colaboradores perto de você? Porque quando a gente vive momentos bons, a gente tem todo mundo do lado dali da gente. E quando chega os momentos difíceis, a gente tem que ser ainda melhor como líder, para você nem transparecer tanto problema para a sua equipe. Sim. Você tem que Como que você domina essas coisas assim, para você manter a equipe focada, você se manter atualizado no mercado e ainda não pode chorar na frente deles, tem que chorar lá no quarto. Como funciona? Sim. Cara, eu acho que tudo parte da empatia. Se você não tem empatia, se você começa a achar que você está crescendo, você não precisa das pessoas, que você não precisa, sabe, já tratar o cliente de qualquer forma. Então, assim, parte da empatia. Troca. Você tem que ter troca com as pessoas. As pessoas têm que ter voz ativa. Isso aí. Né? Muita gente tem dificuldade de feedback, de ser confrontado. Eu adoro ser confrontado. Por quê? Porque eu não sou dono da verdade. Então, ou seja, eu solto uma ideia, eu sou a mente criativa da empresa, mas eu lanço as ideias e eu coloco na mesa. E eu peço para todo mundo me confrontar. Por quê? Porque através do debate vão surgir várias outras ideias melhores, ou a gente vai aprimorar aquilo ali. Exatamente. Então, vai lapidando, né, até chegar na ideia principal. Achar que você, a voz unânime ali, de forma alguma, todo mundo lá tem voz ativa. Legal. O cliente tem, o colaborador tem, todo mundo tem. E se você é temido, às vezes a pessoa fica com receio de falar. Sim, e você que acaba verdade. perdendo, né? Você não tem sinceridade ali do seu lado. Exatamente. A pessoa ela tem que trabalhar um ambiente saudável. Se você não trabalha num ambiente saudável, você vai adoecer, cara. Você tem que ir embora, você não pode ficar naquele lugar. Eu vou aproveitar essa reflexão que vocês fizeram e olha pra você ver, cabeleireiro, vou trazer pro mundo do cabelo aqui, aproveitando 0 a 100. Cabeleireiro reclama da cliente que reclama. A cliente que reclama, pra mim, lá no salão, ela é a melhor cliente que existe. Pra mim, sempre foi, e eu sempre vou tratar a cliente que costumam dizer a chata, assim, da melhor maneira possível. Sabe por quê? Porque aquela cliente que chega pra mim e fala, Márcio, eu não gostei disso, ou eu não gostei daquilo, ela tá me dando a segunda chance de resolver o problema dela. E eu vejo que muito cabeleireiro tem perdido cliente e não tem fidelizado cliente, tem vivido de cliente de Instagram. Sim. Por quê?
Porque o cara não tem um tempo para sentar um pouquinho com a cliente dele, para ouvir ela, para entender o problema dela, para entender a dor dela. Porque muitas das vezes, sou eu nesses 22 anos aí de profissão, eu percebo que a cliente vai lá no salão não só para mudança visual. Ela chega lá, ela senta, ela me conta um pouquinho da vida dela. No início ela chega com um perfil, quando ela vai pegando ali uma intimidade comigo, eu já sei de tudo que acontece na casa dela, na vida dela, ela me conta e tal. Então eu vejo isso como um desabafo. Sim. E eu me posiciono como um terapeuta profissional. Isso. O que eu converso com essa cliente X, eu não levo para aquela outra ali de forma alguma, eu não falo mal de cliente. Eu vejo muito cabeleireiro perdendo cliente por falta de acolher a cliente ali, sentir a dor dela, sabe? E eu tive uma cliente que virou para mim esses dias e me fez pensar muito, que ela falou para mim assim: ô Márcio, hoje eu não gostei muito do atendimento. Não, porque foi corrido. E com o preço que eu te pago, eu quero ser pelo menos meia hora sentado aqui só para nós conversar. Eu fui embora para casa pensando e eu consegui chegar na conclusão de que eu vejo muito cabeleireiro às vezes falando assim que a agenda tá vazia, e outros com a agenda lotada. Quando você vê o que está com a agenda vazia, ele cobra, um exemplo, R$500. O que está com a agenda lotada cobra 1.500. Esse que cobra 1.500, a agenda dele tem lista de espera. Esse não tem. Esse aqui ele toca o serviço, faz 10 mechas no dia para faturar ali 5.000. Não tem relacionamento. Não tem relacionamento. Faz o mercado das mechas. Porque ele tem que pegar para o cliente de Instagram que procura preço. Não é cliente que está procurando resultado final e nem uma intimidade, um acolhimento ali do salão. Ela está procurando uma entrega de mecha e pronto e tchau. Sim. Não algo a mais. Mas eu vejo que hoje, grandes profissionais aqui em Belo Horizonte, que você conhece, que eu conheço, e do Brasil, tem agenda lotada e cobra muito mais caro do que os que cobram barato. E eu vejo que a agenda deles são mais cheias justamente por dar esse acolhimento para a cliente, sabe? De ouvir a cliente, Márcio, dela poder falar que acontece? de tudo ali. Agora, na era digital, tudo se torna mais frio. Então, até algum tempo atrás, o foco da venda, ela sempre estava no produto. Hoje, o foco da venda, ela está na pessoa. Entendi. O foco da venda, ela tem que estar sempre na pessoa. Então, quando ela vai, principalmente num salão de beleza, ela não está indo fazer simplesmente o cabelo. Ela está indo se cuidar. Verdade. Cuidar dela, no modo geral. Então, se ela chega num salão que é só produção em escala, que ela vai lá só para cuidar fazer o cabelo, ela, com certeza, na hora de retocar, ela vai continuar procurando ali o Instagram de muita gente. E fazendo leilão, E ela né? vai ficar pulando de cadeira em cadeira. A experiência é fundamental, porque aquilo ali é um Total. momento especial para ela. É. Olha, eu vou te dar um exemplo. Eu sou uma negação para comprar roupa. Eu não tenho paciência nenhuma, aí eu vou 2, no máximo 3 vezes por ano comprar roupa. E eu já vou nos lugares específicos que eu já sei que o pessoal me conhece, que eu já sei, né, que tem lá tudo do meu gosto. Mas todas essas lojas que eu compro, eles vendem na internet. E eu sei que eles vendem mais barato. E aí, esses dias, minha esposa é do interior, ela foi visitar os parentes dela, levou meu menino e eu fiquei no fim de semana sozinho. Cheguei, vou aproveitar e vou lá renovar umas pecinhas de roupa. E aí cheguei lá na loja para poder comprar, o pessoal já me conhece, né? Cheguei, eu vim aqui pegar 3 polos. Ainda fui específico com ela. Eu vim aqui pegar 3 polos, você escutou? Não me empurra Sei. 20 não, que... Não, tá certo, tudo bem, tranquilo. Aí eu já começou a colocar ali para eu poder ver e tal. Aí já pegou um café expresso que ela sabe que eu gosto, eu não pedi, ela já colocou para mim. E aí na hora que eu assustei, já estava tomando um expresso e já levei pro trocador umas 12 peças de roupa. Você escolheu as 3 que você queria. Aí foi dando o horário do almoço, eles já me conhecem, e ela serviu num copinho gelado para mim uma cervejinha. E eu, na hora que eu assustei, eu já estava tomando minha cervejinha. Moral da história. Nesse dia eu comprei 22 peças de roupa. Você foi lá pra comprar. Mas por quê? A experiência valeu 100%. É. Porque eu fui cuidado, sabe? Eu fui cuidado. Você eu fui queria aquele cuidado. entretenimento ali, você saiu pra isso, Eu né? Não foi só pra comprar, eu saí você para queria me a cuidar. experiência. E eu saí justamente com esse sentimento que... Eu mereço, Exato. mereço, né? Não Mas isso? e Esse a sentimento? forma que eu fui tratado, a forma que a consultoria que me é prestada, É feita entendeu? ali, é. Por que eu vou sempre nesses mesmos lugares? Porque eu sei que ele vai ajustar do jeito que eu gosto, entendeu? Senão eu compraria na internet. E mesma coisa é no salão de beleza, a pessoa foi lá para poder se cuidar.
E aí, ou seja, agregar valor ao serviço e tudo parte do quê? Da empatia. Eu vejo os caras oferecendo, por exemplo, um tratamento para cliente, aí eles oferecem um tratamento porque é bom pro cabelo. Não. Eu vendo a mecha, lá no salão é assim, ó. Primeiro que eu não sei preço do meu trabalho, eu hoje não precifico meu serviço, eu tenho assessoria para isso, e eu fico por conta de cuidar da cliente. Eu vou cuidar da cliente e do cabelo dela, o financeiro, como que ela vai pagar, quanto que ela vai dividir, de quantas vezes, como é que é, se é à vista, não sei. Juro que eu não sei hoje, tá? Quanto que é um corte de cabelo comigo. Mas, o que eu faço? Ela chega, primeiro que eu faço questão de chamar pelo nome. Quando tem mais um grau de intimidade, é o meu amor, é isso, aquilo, a gente tem essas brincadeiras maravilhosas e tal, acontece. Mas, de modo geral, quando não tem, é importante chamar ela pelo nome. E eu sou uma pessoa chata. Eu sou chato. E onde eu vou, eu gosto de ser bem cuidado. E um jeito que eu faço para dar sempre certo meu atendimento é eu tratar a pessoa da maneira que eu gostaria de ser tratado. Sim. Sempre. Pelo nome, café, água, suco, o que você aceita e tal. E toda vez que a cliente acaba de fazer as mechas comigo, eu já vendo um tratamento para ela. Mas eu não vendo um tratamento para ela para solucionar o problema do cabelo dela. Eu falo para ela, olha, tem um pacote de tratamento aqui, incrível, que sai com custo melhor. Você vai lá, olha com as meninas e fecha. Mas eu quero que você feche para quê? Para eu cuidar de você. Esse pacote de tratamento, você vai levar ele para você vir aqui a cada 15 dias. E você vai comprar outro pacote lá de escova, que vai sair muito mais barato do que você vir pagar todos os dias aqui a escova. E eu quero te ver toda semana aqui no salão, pra gente bater papo, pra gente conversar e eu acompanhar seu cabelo, ok? Ela, ok. Eu juro pra você, depois do atendimento todo personalizado, porque lá no salão a cliente chega, ela pode tomar espumante, vinho, água, suco. Você sabe que tem tudo pra elas ali, porque é um mimo, o mínimo que a gente tem que dar. É o mínimo do mimo que a gente tem que dar pra cliente ali. Então, eu vejo que as clientes às vezes não frequentam o salão semanal dos cabeleireiros que mexem com química, que minha cliente só vem aqui a cada 6 meses, ela não vai porque você não oferece uma escova, ela não vai porque você não oferece um tratamento. E quando você oferece da forma errada. Você oferece levando uma solução para o cabelo dela, e solução para o cabelo dela, compra lá na distribuidora e resolve em casa, um tratamento. Você concorda? Só que aquela conversa comigo, lá no salão, aquele tratamento que eu vou fazer personalizado para ela, a alquimia dos produtos, e ela vai ter um resultado, a consultoria. E a experiência que ela vai ter. A experiência que ela vive. A experiência é única com você, né? Se você se posiciona com alto ticket, você tem que valer aquele alto ticket. Você tem que valer. Sabe o que acontece? É o seguinte, hoje não tem espaço mais para quem não desenvolve várias habilidades. Você precisa desenvolver várias habilidades. Uma coisa que o cabeleireiro, todo mundo tem que colocar na cabeça, é que uma das habilidades, você tem que saber se vender. A gente tem que gerar uma expectativa de compra em cima do nosso produto ou em cima do nosso serviço. E aí, ou seja, você tem que saber se vender. Uma das habilidades. O que a gente vê? O cara, ele é um ótimo cabeleireiro, mas ele não tem dificuldade de relacionamento. Oratória não é boa. Ele tem dificuldade... Não é marqueteiro, que é uma habilidade essencial hoje em dia. Pro cabeleireiro. Sabe o que a gente vê muito? Para todo mundo. Aquele camarada, aposto que vocês conhecem pessoas assim. O cara trabalhou 10 anos numa empresa com alto cargo, tinha um belo de um salário, 10 anos, 15, 20 anos, ele foi mandado embora. E aí, ele cai aqui no mercado e ele não consegue um reposicionamento. Por quê? Porque ele só sabe fazer aquilo ali. Só uma coisa, ficou 20 ele anos só sabe fazer aquilo ali. Ele se adaptou também, né, ao mercado, que o mercado mudou completamente. Então precisa de desenvolver todas as habilidades que você possa imaginar. Demais. Uma delas é a comunicação. Essencial. Uma delas é vender, saber se vender. Eu tenho que me vender. Eu sou cabeleireiro, mas você tem que saber se vender. Você tem que vender o seu serviço. A principal habilidade que eu desenvolvi nesses anos aí, depois que eu comecei a ministrar curso e tal, foi essa intimidade na frente das câmeras, que hoje para mim é fácil. Lidar com o público, para a gente que quer ministrar curso, para o cabeleireiro que almeja isso, porque para os cabeleireiros hoje eu acho que o reconhecimento total é quando ele entra para uma grande marca, tipo a gente é embaixador da Trans, PHD, alguma coisa do tipo, e ele começa a ministrar os cursos. Só que muitas das vezes eles estão querendo, e quando acontece, o cara não está preparado. O cara não está preparado. Ele quer. Eu quero subir no palco. E na hora que sobe, mas não quer pagar o preço. Aconteceu no evento da Trans, que eu participei antes desse aí que a gente foi, eu dividi palco com um rapaz. E eu tive que ajudar ele, tadinho.
Ainda bem que ele foi comigo. Sim. Eu falei com ele, não, vai pro canto Mas e eu vou assim, pra cá. quando a pessoa ela reconhece e ela busca, porque ninguém nasce pronto, não. Não, mas ele me pediu Não. ajuda, sabe? Ele Todo falou, Márcio, mundo. eu não tô preparado, não, eu quero ir pra cá. Não Aí é depois eu fácil, falei tem com ele, falei, habilidade amigo, você vai ter que fazer o seguinte, vou te dar umas dicas. Pega ali, ó, sabe o que eu faço, Arms? Porque todo mundo coloca um monte de empecilho para poder conseguir fazer as coisas. Só que hoje, a gente tem todas as habilidades na mão. Todas. Aqui, ó, tá o pai dos burros. Isso. Você não sabe trocar uma lâmpada? Você pega no YouTube. Você tá afim de programar uma TV? Você pega no YouTube que eles te ensinam. Você Sim. tá afim de mexer com a pintura de uma parede? Você pega no YouTube que eles te ensinam detalhadamente. Você quer aprender a oratória? Tem no YouTube de graça. Você quer aprender marketing? Tem lá no YouTube, mas o cara, ele não presta nem para aprender o básico. Agora, na hora que ele tá lá nos momentos de distração, ele tá vendo videozinho engraçado no Instagram. Passando tempo. É, ali. uma coisa que eu fiz, eu parei de seguir todo mundo no meu Instagram, assim, que eu não conhecia. Não tá buscando conteúdo nenhum, né? De enriquecer. Uma dica que eu dei é o seguinte, Pessoalmente, para de profissionalmente. seguir tudo que não presta e começa a curtir e a assistir só o que presta pra você ver. O seu próprio Instagram começa a te educar. Sim. Porque Exato. O algoritmo, ele entende. O algoritmo não entende? Sim. Então, pra mim, só aparece vídeo motivacional, aparece um pastor X, aparece o cara que aconteceu. Não fica aparecendo videozinho engraçado pra mim de jeito nenhum. Você pode entrar aqui no meu Instagram e folhear ele. Não aparece. É porque o algoritmo do Instagram entende que você é um idiota. Aí você fica mais ou assistindo menos isso. Às vezes a pessoa não gasta, igual a gente está fazendo aqui, né, o programa uma vez por semana, às vezes a pessoa não gasta uma vez por semana, 1 hora para ela estudar, para parar, para ouvir alguém que está na área que ela quer chegar. É. O que você E tem que acaba parando fazer? no tempo. Olha, a gente trazendo para o nosso segmento beleza, né? O que mais tem dentro do salão de beleza é tempo ocioso. É tempo ocioso. E É tempo ocioso. o que eu fico pensando é o seguinte, todo mundo sabe onde quer chegar e todo mundo sabe o que tem que fazer, tá? Aí hoje em dia tem os coaches comportamental, mentoria de 0 a 100. Tem vários aí para poder mostrar para você uma coisa que você já sabe. Vou te dar um exemplo. Você tem um tempo que você vem se cuidando, fazendo academia e tal. Antes disso, você não fazia. Mas o que precisa fazer para um cara ficar sarado hoje? Sarado, uma mulher, um ser humano, para ele ficar sarado, para o corpo dele ficar bonito. 3 coisas. Principal, o que ele tem que fazer? Fala para mim. Bom, uma delas é disciplina, Disciplina, atividade ele física, tem que ir para academia cuidar da alimentação. e uma dieta. Certo? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Aí ninguém faz. E ainda critica quem está fazendo. Isso. Você concorda? É isso. Ninguém faz Sim. e ainda critica quem está fazendo. É porque é difícil pagar o preço e chegar aqui. É. E aí o cara ele não quer pagar o preço, só que ele se incomoda. Então ele prefere, sabe, Puxar quem está lá em cima. dentro da equipe, dentro de um salão de beleza, dentro de uma empresa, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque laranja podre, ela realmente apodrece o resto, tá? É verdade. Esse Os cara fungos que ali, não ó. quer pagar o preço, ele Só quer fica puxar todo mundo que está reclamando. aqui para cá. Verdade. Quer puxar todo mundo que está aqui para cá. Não, e aí é o que eu falo. Todo mundo sabe o que tem que fazer para virar um embaixador de uma marca, para ser um representante comercial de sucesso. Todo mundo sabe, mas aí é que tá. Ninguém quer pagar o preço. É o que o Caio falou. O cara tirar meia horinha do dia dele, aí ele fala assim, eu não tenho tempo. Ele não tem tempo porque ele não tem agenda. Ele não tem eu falo para você que eu não tenho tempo. Mas eu acordo todo dia 5 da manhã para fazer meu tempo. Se eu não tenho tempo, eu vou fazer meu tempo. Não tem programação, na verdade. Ele não tem Ele não tem programação. Eu, por exemplo, eu estava sem tempo para estudar porque eu estava acordando muito. Eu estava indo pro salão às 8. Então eu tinha que acordar às 7 para ir para academia, 6h30 para ir para academia. Eu falei, Jesus amado, que hora que eu vou estudar? Porque eu tenho que estudar. Hoje eu estudo, todos os dias eu estudo. Então eu acordo 5 da madrugada. Fazendo isso durante uns 4 ou 5 meses, hoje eu não consigo dormir mais. Eu só acordo 5 da manhã, sem despertador, sem hora, Seu corpo já acostumou. sem não precisa de nada. 5 da manhã eu tô acordado. Por quê? Porque eu criei o hábito, meu corpo acostumou Sim. que eu tenho que acordar aquela hora e eu acordo disposto já fazendo meu café. Eu tenho minha rotina, eu criei meus hábitos ali, sabe? Então, de 5 da manhã até às 6 eu estudo. De 6 até às 7, ultimamente eu tô indo pra obra lá do salão, mas Rotina eu é tava indo pra fundamental academia. também, né? A rotina é fundamental. Rotina, precisa. Todo mundo Eu- precisa de rotina. Não tem como não ter. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu tô afastado da academia já tem 2 meses. Aí eu falo pra galera, eu não parei de malhar. Eu costei um pouquinho isso aqui, porque realmente não cabia essa tarefa agora na minha vida, porque eu tô lá no salão, nos horários livres que eu tô, tem 2 meses que eu tenho horário livre na agenda, eu desço pra obra. E o que é a obra? A obra pra mim, eu tô trabalhando naquele salão, eu tô fazendo com as minhas próprias mãos, para eu dar mais valor. Sim.
Porque eu acho que o último que eu fiz, eu não fiz tanto por ele. E esse eu quero fazer o máximo, desde o início, até Cada detalhe. cada ali. detalhe. Pra mim poder, na hora que alguém sujar uma parede lá, eu falar, cara, foi eu que pintei isso aqui. Não dá, ó. Eu sei a dor que foi pra eu Sim, ficar sim. aqui. Então, você fala, vai de noite pra academia. Não dá não, irmão. Eu tô saindo do salão e vou direto pra lá e fico mexendo. Eu acordo 5 da manhã e eu tô estudando na obra com fone de ouvido e ouvindo as mentorias, ouvindo tudo. Sim. Mas eu consegui fazer o salão em 2 meses funcionar e vai estar funcionando dia 1º, graças a Deus. Cara, tudo vai do querer, sabe? Do querer. Querer pagar o preço. Aconteceu comigo o seguinte. Lá no começo, a minha personalidade é de uma pessoa mais tímida, mesmo eu tendo um cargo de liderança. E a minha timidez era tamanha que eu fui aquela criança assim, que você poderia me oferecer alguma coisa, eu estava com vontade, a pessoa me ofereceu e eu não conseguia pegava pegar. de tão tímido que eu também era. fui assim. E aí, eu já tinha minha empresa, a minha empresa já tinha um reconhecimento, todo ano a gente ganhava premiações. E aí, chegava naquele grande evento que tinha lá não sei quantas pessoas, eu subia no palco para poder pegar a premiação da minha empresa, era um momento que eu tinha para poder, de fato, mostrar a força que Pro nós mundo, tínhamos, né, quem era. mostrar tudo. E aí eu chegava lá, pegava o prêmio, não conseguia falar nada, virava as costas e ia embora, e eu ia embora, aquilo ali ficava me matando, eu chegava em casa, aquilo ali ficava dias me corroendo. Martelando Porque na você cabeça, devia por que ter não, feito e né? não fez, né? Isso. É a eu pior cheguei, sensação que tem. aí teve um determinado dia que eu cheguei, isso nunca mais vai acontecer na minha vida. Nunca mais a minha timidez vai me limitar para nada. E limita mesmo, né? E aí eu comecei a estudar para isso e eu comecei exercitar. Então, hoje em dia, quando eu vou subir para poder falar com um público grande, eu ainda tenho. Aquele Mas você negócio se ainda prepara tenta voltar, pra né? isso, né? Tenho, Você treina tenho. pra isso. Mas eu deixo de ir? Não. Eu vou e passo o meu recado bem feito. Passo meu recado bem feito. Mas a maioria das pessoas tem algumas coisas, algumas limitações que elas não querem vencer. Não querem vencer. Sabe? Não querem vencer. Por pressão, pela forma que ela foi criada, enfim. Tem que destravar, cara. É todo mundo que chega lá? Não. Não é todo mundo que chega lá. Se fosse fácil, todo mundo chegaria. Mas quem quer pagar o preço... Ia pagar o preço, né? Não é contar Certo. história, né? Não. Porque tem muita gente que bota a câmera ali e fala, pagar tô o fazendo, preço. não tá fazendo nada, né? É pagar o preço, cara. É pagar o preço. pagar o preço. E é alto, é muita pancada. E hoje, por exemplo, né, eu sou da área do marketing, então, puxando para esse assunto, hoje é muito difícil para um cabeleireiro se destacar se ele não estiver na internet. Se ele não Sim. estiver ali produzindo, se ele não estiver mostrando o trabalho dele. E o Márcio até tocou num ponto interessante, que às vezes a pessoa, né, como eu trabalho com marketing, eu trabalho com números, eu faço anúncio. Então, às vezes a pessoa, ela não entende que aquele cliente que chegou, ele custou, vamos supor, R$300. Mas ele vai consumir na sua mão ali 1.500. Se você sabe atender ele, se você sabe reter ele, tanto na rede social quanto presencial, esse cliente ele vai voltar. Sim. E ele vai consumir. Então ele custou lá R$300, mas ele está te gerando renda, Sim. e renda, e renda. E às vezes a pessoa, ela faz a primeira etapa, que é se posicionar, é atrair esse cliente, mas não consegue reter. E aí o cara vai uma vez, a mulher vai uma vez, gastou ali Isso. e já era. Isso. E aí você não consegue manter e você não tem uma renda. Exato, vai pular para a cadeira de outro e você vai ter que gastar mais 300 para atrair mais outro vendedor. E aí você só trabalha E essa trazendo questão gente do nova. tráfego pago, E às igual- vezes é uma coisa boba, tá? Para você reter a cliente. Porque realmente, assim, você só vai reter com a experiência. E às vezes é uma coisa extremamente boba que quase ninguém faz. Exemplo. A cliente foi lá no salão, hoje fez um procedimento. Daqui 7 dias, você mandar uma mensagem no WhatsApp para ela que não vai te custar Pós-venda, nada. Nada, não vai custar nada. Não vai te custar nada. Mas você está criando um vínculo, você está mostrando a importância, Você tá você está presente. personalizando Eu apresento o no negócio. 0 a 100 Arms um programa que o cara consegue personalizar, porque a inteligência artificial vai dominar o mundo hoje, a gente sabe disso. Sim. O cara
o cara consegue personalizar as mensagens a cada dia, a cada prazo. O programa, ele troca lá o símbolozinho que você coloca pelo nome da cliente, pelo serviço prestado. Ele manda mensagem 10 dias depois. Ele manda mensagem para falar para ela que tá precisando retocar. Ele manda mensagem do aniversário. Aí tem que pagar o programa. 220 por mês. Aí você fala pro cara, ele fala que não tem dinheiro não. Mas vai na balada e gasta 10 mil. E deixa eu te falar, mas vamos supor que esse camarada não tem condição. É claro que ele tem. Ele tem. Ele tem tempo ocioso. Ele pode fazer sozinho com as próprias Ele mãos. tem tempo ocioso, É. entendeu? Vai ser mais personalizado ainda. É isso mais aí. personalizado ainda. Então, ou seja, é de fato trabalhar, produzir, cara. O produzir não é só no momento que a cliente está sentada na sua O Caio mesa. estava falando do tráfego pago aqui, ó. O tráfego pago, eu vejo que muito cabeleireiro começa e depois ele termina, ele para, porque às vezes ele acha que não está trazendo resultado e tal, mas é porque os gestores, tipo o Caio de tráfego pago, ele te apresenta ali uma planilha e te prova com quantos clientes que ele levou. Só que ele não consegue calcular quantos clientes que foram, porque ele fez a minha marca ser vista várias vezes. Aí a pessoa entrou em contato lá no salão e não contabilizou para ele. Ela não vai falar que veio, mas ela foi impactada. Mas ela foi vezes, impactada. Ela já te Então, segue, o ela que te eu acompanha. vejo, você falando a gente mesmo faz, eu vejo muita gente falando que aquele botãozinho de impulsionar do Instagram não funciona. Antes de eu ter condições de ter o Caio hoje é meu sócio no tráfego, no 0 a 100, mas ele cuida das minhas redes sociais. Antes de eu ter condição de pagar ele para cuidar das minhas redes sociais, era eu que fazia. Eu pegava R$50, pelo menos, e colocava em cada publicaçãozinha minha. Hoje, você entra no Instagram aqui, se você sabe ler pelo menos, você vai lendo, é autodidata. Você já vai aprendendo ali, cria um público, mulher, não sei o quê, tal. Eu vou te falar uma coisa, com esses 50 que eu colocava, no mínimo uma mecha, cada publicação virava. Aí você pega uma mecha, é R$1.500. Sim. Valeu? Traz resultado, lógico. R$50? Valeu, lógico. Não valeu? Tem muita gente que, né, não é porque é a minha área, mas é óbvio que o marketing é investimento, ele não é gasto. Você tem que enxergar o marketing como investimento, porque é algo que vai retornar ali. E muito empreendedor, ele enxerga o marketing como um gasto. Nossa, eu vou ter que gastar isso aqui, mas, cara, você não está percebendo o tanto de gente que você vai trazer, a forma que você vai impulsionar a sua marca, o seu negócio. Todas as empresas ou profissionais que se destacam, eles entenderam isso e têm isso na folha de pagamento. É verdade. Com certeza. Sabe, todos os profissionais que A hora se que destacam, toda empresa... eles têm a equipe deles de filmagem, eles têm a equipe deles que cuida das redes sociais. A hora que toda empresa que seja médico, que seja cabeleireiro, oficina mecânica, qualquer um, entender que nós temos uma grande arma nas mãos hoje, que antigamente a pessoa famosa, o cara famoso, ele estava lá na Rede Globo, ele estava no SBT, ele estava na Record, era o famoso. Hoje o cara está aqui no Instagram e nas redes sociais. E uma coisa que eu falo para a galera é a seguinte, o Instagram, hoje você tem que tratar as suas redes sociais como se fosse a sua emissora de televisão. Aí na sua emissora de televisão, você tem que criar programas para você interagir, você tem que gerar audiência. Conteúdo. Só que essa audiência consegue começar a gerar ela sozinho. Só que depois você vai precisar, por exemplo, tem a Lívia ali, ó, social media, precisa de uma pessoa dessa. Hoje de manhã ela me mandou para mim um negocinho aqui, um roteirinho bonitinho, coisa que eu fico pensando, o que eu vou fazer? Então ela já manda para mim, Márcio, faz. Tem hora que eu fico assim, não fiz, porque não fiz, né? Porque mandou bonitinho para fazer. O Caio, tem ele que vai começar lá, de alguma forma. Pois é, ele faz a minha marca ser vista toda hora. E a gente começar de alguma forma, você não precisa de pegar um gestor pica e já meter um salário nele, que é o certo é esse, porque o cara vai segmentar tudo, vai pôr o público que você procura ali. Mas dá para você começar de alguma forma. Tem que Né, começar. Caio? Você concorda? Exato, tem que começar de algum jeito. E aos poucos você vai profissionalizando ali. Porque a marca que ela não está hoje investindo no marketing digital, ela vai ser engolida, não tem jeito. Tá fora do mercado. Não tem jeito, ela está fora do mercado. Tempos atrás, não sei se o Márcio é dessa época, mas né, eu sou 26 anos de mercado. O que acontece? Os cabeleireiros famosos, os caras que tinham destaque há tempos atrás, há 15, 20 anos atrás, eles faziam parte da elite ali, eram os caras que hoje estão sendo engolidos por uns meninos de 21 anos. Engolido. Porque é roda Sabe? gigante. Ele não atualizou. Não adianta. Vários deles têm total meu respeito, total minha admiração. Não, os caras são ícones, E os caras mas... são... muitos deles são meus parceiros. E eles... vamos soltar um curso.
meu, não adianta. Por quê? Porque primeira coisa que eu faço quando a gente vai soltar um curso lá na empresa com algum profissional. Todo mundo. Qual que é o Instagram do profissional? Na hora. Na hora. Como Aí tá o não posicionamento adianta. tudo, né? dele? Aí o cara ele não dá sustentação pra gente conseguir vender. A gente não consegue vender o curso do cara. Não consegue. E aí você pega os meninos lá de 21 anos, você solta o curso dos meninos. Todo... Esgotou. Nossa, que menino sensacional. Nem conhecia, mas, pois é, o cara tá Esgota. fazendo o trabalho ali. Sabe? Então Constante. não tem jeito, sabe? Tem que investir, tem que se atualizar. Há pouco O tempo pessoal atrás que o é de uma Instagram outra era geração só... tem mais dificuldade. Eu sou de uma geração intermediária, eu tenho extrema dificuldade com isso. Mas eu sei que eu preciso de pessoas para me ajudar. Não, eu lembro que quando eu já era embaixador da Trans, a gente estava numa visita na fábrica e Gilson, Glaida, Maria Henrique, todo mundo pegando e falando, gente, o Instagram vai atualizar daqui um tempo e vai ser só vídeo, vai ser só vídeo. E eu pensando, caralho, eu já tô difícil fazer as fotos, eles vão fazer atualizar vídeo. para ver eu fazer vídeo não. Não Aí faz eu pra aqui, você ver. é nós Não aqui, faz. vídeo. É. É vídeo toda hora. Se você não atualizar, hoje, por exemplo, você falou, tem que investir. Meu marketing hoje ele é composto pelo Natan, Videomake, Caio e a Lívia. E o Instagram. Eu vou te falar de verdade que eu nessa temporada, por exemplo, fazendo a obra do salão, me deu o luxo de diminuir um pouco algumas coisas. Falei, vou investir aqui, vou tirar aqui. Mas como eu venho de uma caminhada muito sólida e de clientela que eu fidelizo elas há anos, eu não sinto muito, você acredita? Tipo assim, a minha agenda ela continua naquela constância. Eu perco as novas, eu vejo que diminui. Aquela procura de cliente que você nunca viu, aquele tanto aparecendo toda hora, diminui. Por isso que eu falo para quem está começando que o tráfego pago é fundamental. Porque às vezes a galera fala assim, é muito fácil, você tem 22 anos de mercado, embaixador da Trans, a cliente te procura. Negativo. Não. Negativo. Às vezes a cliente chega lá no salão, eu tenho que me apresentar para ela, falar, tudo bem, prazer, eu sou o Márcio, eu trabalho assim, eu sou representante aqui também da Trans, eu sou embaixador. Ela, é. Não, Isso. só viu os cabelos Aqui, bonitos. deixa eu e te quer. falar, é difícil você chegar aqui. Agora, se manter é mais difícil ainda. é muito. Muito difícil. Mais difícil É muito ainda, difícil. tá? É mais Muito. difícil. É É mais mais difícil. Então não adianta não, cara. É ficar antenado e trazer pessoas competentes. Tem gente que pensa que o chão da fábrica tem menos dor de cabeça do que o CEO, né? É. E na verdade não é isso, né? O cara que tá lá em cima, igual você, por exemplo. Você tem que Na preocupar verdade, com todos gente, os seus a elementos. gente tem que preocupar com todos. Qual que é a principal função nossa? Gerar riqueza no nosso ambiente todo, no nosso ecossistema todo. Eu tenho que gerar riqueza para todo mundo. É porque você hoje é fonte de sustento de muita família ali na sua empresa, né? Sim, na verdade, é muitas pessoas que vivem do nosso negócio. É. Então a gente não pode se dar o luxo. Tem os vendedores, tem o marketing, tem aquelas meninas, tudo que fica ali no telemarketing. Então é muita gente. Não, é muita, É muita gente para preocupar. Olha, em 2021, que a gente estava, em janeiro de 2021, na hora que saiu que estava pandemia, janeiro de 2021, a gente estava com mais de 500 mil de prejuízo, de inadimplência. Não prejuízo, de inadimplência. Por quê? Os salões tudo fechado, as lojas fechado. Então, lojista virou pra gente aqui. Sabemos que devemos, mas vamos negociar isso aí só quando abrir. Salão de beleza, não tem condição de te pagar. Uhum. Aí, ou seja, se a gente não tivesse uma boa sustentação, a gente não tinha conseguido se manter. Aí voltou, reabriu tudo. E a gente caiu na seguinte situação. Esse camarada aqui tá me devendo tanto e ele quer comprar. O que eu faço? Vou vender mais ainda para esse cara, sendo que ele já tá me devendo? Sim. Mas se você não vender, como é que ele vai trabalhar? Mas se eu não vender, como é que ele vai trabalhar? Entendeu isso. a pergunta? É isso. Eu fiz como cabeleireiro agora. É Eu me isso. pensei assim, agora, eu não tô devendo armas. É. Preciso disso. Como que faz? Ó, pessoal, o bate-papo foi muito legal, rendeu, dava pra ficar aqui mais umas 2 horinhas, né? Dava. Conversando. Dava, tranquilo, O papo passou. é muito bom. E agora, assim, só pra finalizar, eu quero que você deixe uma mensagem aí pra galera que tá começando, pra galera que tá passando por um momento difícil, ou até pra aqueles que já estão aí num nível alto aí, onde quer Mas chegar, e pra se precisa manter, né, alavancar, ali né, e também. tal. O que você fala aí pra galera que tá empreendendo, pros empreendedores? Cara, continua empreendendo. E resiliência, cara. Resiliência, se prepara, se capacita e
muita, muita, muita resiliência mesmo, porque vai precisar, mas eu acredito que o nosso país, o mundo só melhora com empreendedores. Legal. É a gente que tem capacidade de mudar o nosso país. Legal. Não é o político nem nada disso. É o empreendedor que tem a capacidade de mudar o país. Então, cara, Vamos vamos empreender e consumir conteúdos de qualidade, como o Zero a 100 vai trazer. Aí, galera, ó, esse foi o primeiro podcast aí do 0 a 100, espero que sejam de muitos. Eu quero tenho agradecer Eu tenho muito certeza bom. que muita gente que vai passar aqui vai deixar alguma coisinha que vai virar a chave na cabeça de muita várias gente. pessoas. Com certeza. É isso aí, esse é o Aprendizado grande objetivo. hoje. A gente está trabalhando aí, Dura e o Caio, para isso. E o último recado é que a gente vai deixar para vocês também um link a partir de agora no meu Instagram, onde Legal. nós vamos ter aulas gratuitas para aqueles profissionais que não têm condição de pagar aí a nossa mentoria. Legal. Nós vamos dar de graça Que é o podcast uma vez por semana, toda segunda-feira. e mais as aulas, né? Que nós vamos começar a gravar lá Também. no salão, vai ter legal. Gente, eu queria agradecer que o pessoal tá mandando a gente finalizar aí, ó. O Armson, obrigado por tirar esse tempo aí na sua agenda, que eu sei que é corrida. O Caio, que é um grande amigo aí, que agora 2 amigos se conhecendo, foi muito legal fazer esse podcast aí com vocês. Você agregou demais aí pra gente, viu? Obrigado. Foi ótimo. Gente, Anderson, para muito quem não obrigado. nos conhece, é a Hawks Beauty. Hawks Beauty, é o que Isso. colocou o seu @Armson Falcão, mas coloca o da Hawks também, a Coloco gente da vai colocar. Hawks Beauty. E oferecemos os melhores produtos do E os mercado cursos também, né, Armson? e educação de qualidade lá na nossa academia. No final agora desse podcast eu vou deixar para vocês um vídeo institucional da academia do Armson lá, da Hawks, mostrando um pouquinho da casa dele, que lá acontece muito curso excelente Toda para segunda. profissional, toda segunda, para aqueles profissionais que estão buscando a capacitação. Capacitação. Isso. Vai lá que tem certeza que vocês vão encontrar. E a equipe incrível, acolhedora. Fica aí com o vídeo que vocês vão gostar muito do espaço aí do Armson. Bora pro nosso mundo. Bora, muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Valeu.